Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Vamos aqui fazer uma revisão do oitavo ano, a parte da geografia, certo? E nós começamos aqui, gente, já com esse primeiro capítulo que está na página 18, já falando de paisagens, né? Os elementos da paisagem. Elementos da paisagem, gente, ele pode ser um elemento natural, ele pode ser um elemento cultural. Quando é que a paisagem tem um elemento natural? Quando ela tem as características naturais, como por exemplo um rio, uma montanha, algo que não tem ainda a interferência humana, né? Então qualquer característica de uma paisagem que não tem interferência humana, ela é um elemento natural, certo? E já a paisagem com elementos culturais, ela já é uma paisagem que tem o toque da mão humana, né? Que tem a interferência humana. Então, qualquer paisagem que tenha elementos culturais, ela tem prédios, ela tem cidade, ela tem avenidas, ela tem um museu, ela tem uma quadra, ela tem um campo de futebol, uma igreja, e assim vai, né? Às vezes até o curso de um rio ele também é alterado por conta da construção de algumas cidades. Então a gente pode também dizer que um elemento cultural ele pode até ser natural. Por exemplo, um rio, né? Um rio é um elemento natural. Só que às vezes quando o homem faz o desvio do rio, ele deixa de ser natural e passa a ser um elemento cultural. Mas você olhando assim, sem você conhecer a história daquele rio, você vai nomear aquele elemento como um elemento natural. Muito embora ele tenha sofrido uma ação humana, né, no curso do rio. Gente, outro ponto que vocês devem analisar é aí na página 20, ó. Na página 20 tem aí a superfície terrestre, ó. A paisagem que observamos nas páginas anteriores estão localizadas em determinado ponto, né? Em determinados pontos da imensa superfície do planeta, né? Que tem aí 500 milhões e 510 milhões de quilômetros quadrados. Quando você examina aqui esse mapazinho aqui, ó, você vai ver, gente, ó, que bem aqui, ó, eu vou aumentar aqui, tô conseguindo aumentar, tá aqui, bem aqui, ó, tá vendo? Longitude zero, né? Ela começa com zero, daí vai 1, 2, 3, 4, 5, aí tem a setazinha, ó, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. O oriental é o leste, o ocidental é o oeste. Bem aqui do lado, ó, tá vendo aqui? Esse nome é Equador, ó, bem no meio aqui, Equador. Ó, a linha do Equador também ela corta aqui, ó. Começa com zero aqui também, ó, para cima e para baixo, ó. O zero aqui, ó, latitude para cima e para baixo. Aqui, ó, voltando lá para a parte de cima, ó, longitude, esquerda e direita, né? Esquerda e direita. Aí latitude é para cima e para baixo, longitude é esquerda e direita. Então, quando você vê nessa situação aqui, ó, a imagem do planeta, o plano esférico, né? Você vê aqui, ó, essa riscazinha do Equador e você vê o hemisfério que a gente chama hemisfério de Greenwich, bem onde tem o nome, longitude zero, desce até aqui a Antártida, o zero também. Isso aqui, essa linha é o meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich. Por que Greenwich? Porque passa bem em cima de uma cidade inglesa, onde o homem que estudou, ele morava lá nessa região. Aí ele botou o nome desse hemisfério, hemisfério de Greenwich. Certo? Então, para cima e para baixo. Então, para cima e para baixo é o que? Latitude. Para esquerda, para direita, longitude. Latitude e longitude, certo? Então, quando você olha, por exemplo, a Oceania, ó, a Oceania aqui, ó, ela está do lado norte ou do lado sul do hemisfério? Olha o hemisfério. A gente tem uma parte de cima, uma parte de baixo. A gente tem, no caso aqui, separando de cima para baixo, a gente tem o lado esquerdo e o lado direito, certo? Então, o hemisfério oriental, o hemisfério ocidental, esquerda e direita. A linha do Equador, para cima e para baixo. Então, aqui a gente tem, abaixo da linha do Equador, a gente tem o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer em cima. Então, ela está
do lado esquerdo, né? Do lado direito, no hemisfério sul, ó. Tá vendo, ó? O nomezinho aqui, ó. Hemisfério sul. A parte sul do planeta, a Oceania está no hemisfério sul. A Oceania, gente, ela não está no hemisfério norte. A Oceania está no hemisfério sul. E o Brasil, gente? E o Brasil aqui, ó. A maior parte está no hemisfério sul, a maior parte está no hemisfério norte. A menor parte no hemisfério norte, a maior parte no hemisfério sul. A África está dividida, uma parte do hemisfério norte e uma parte do hemisfério sul. A Ásia, a Europa, os Estados Unidos, está tudo no hemisfério norte. Entendeu? Então, o Brasil, ele tá em qual hemisfério? Quando a gente fala a maior parte está no hemisfério sul, certo? Então, olha isso aí, viu? Página 20, estudar isso aí. Dê uma olhadazinha nesse mapa aí, veja aqui o texto também, a explicaçãozinha do texto, para ver como é que vai isso aí, tá bom? Gente, outro ponto importante aqui, ó, a dinâmica natural a dinâmica natural e as paisagens. Qual é a página? 21, começa aqui na 21, ó. Aí você vai aqui, ó. A 22 também, mostra até a foto aqui de um vulcão, né? Um vulcão em erupção. Gente, a dinâmica natural da Terra. A Terra, gente, ela tem uma dinâmica natural, certo? Por exemplo, o vulcanismo, o tectonismo, os terremotos, né? Os maremotos, os tsunamis, essas coisas, gente, elas fazem parte de elementos naturais, né? Elas fazem parte de uma dinâmica natural da Terra. Por exemplo, o vulcanismo, por exemplo, o vulcão. Quando o vulcão ele entra em erupção, esse processo a gente chama de vulcanismo, né? Aí ele solta cinzas, ele solta lavas, né? Que é o magma vulcânico, né? Ele tem uma cratera, forma uma cratera que é tipo um buraco, né? Bem no meio, que joga a lava para fora. Tem muitos que chamam também de chaminé, né? Essa cratera, gente, ela é responsável por jogar todos esses excrementos que vêm de dentro do vulcão. Quando essa lava desce, ou esse magma desce para a parte de baixo, né, para a parte da base do vulcão, ele vai escorrendo para as planícies. Ele vai em regiões que são de depressão, ele vai formando planícies. Ele vai alterando, gente, o relevo. Dependendo da quantidade de larva, de pedra que joga de dentro desse vulcão, ele pode alterar visivelmente um relevo, né, de uma região. Se esse vulcão, gente, for dentro do mar, ele pode formar uma ilha. Esse vulcão é como se ele cuspisse muita massa, né? Muita lava vulcânica, muita pedra, muita coisa mineral, né? Ferro, aço, bronze, zinco, todo tipo de minério, todo tipo de metal é jogado para fora, se mistura com a terra, com o barro e vai formando ali uma base até chegar em cima e formar uma ilha, né? E nessa ilha, passando milhões de anos, de desenvolver algumas espécies de animais e vegetais, certo? Descendo aqui mais um pouco, a gente vê aqui, ó, olha, deixa eu só ampliar aqui. A vida do planeta também sofreu alterações significativas. Muitas espécies surgiram, se desenvolveram, se deslocaram e se adaptaram às condições ambientais, como os primeiros ancestrais do ser humano, né? Que surgiu há aproximadamente 2 milhões de anos. Aí aqui o cara mostra uma imagem, né? Uma representação com elementos, né? Não proporcionais entre si, mas animais aqui que se desenvolveram com o passar dos anos, né? Então a gente vai aqui um pontinho mais na frente. Gente, eu tô só procurando aqui a parte. Olha aqui a fotozão do vulcão aqui. Então o vulcão, gente, olha aqui, ó. Ele altera o relevo, ele forma planaltos, planícies, parte que é depressões, ele faz virar planície também, forma ilhas. Então o relevo ele é muito alterado com o vulcanismo, né, gente? Com o processo de formação de vulcões. Eu tenho outra parte aqui, gente, que é a parte da ação do homem no tempo, ação do homem no paisagem. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Ó, gente, os diversos povos, aqui na página 31, os diversos povos que vivem em nosso planeta
eles apresentam, né, diferenças em muitos aspectos, como os habitats e nas tradições que possuem, na língua que falam, nos alimentos que consomem, nas atividades que praticam, na maneira como eles se vestem, em tudo, né? Tudo, gente, no idioma, tudo isso é algo que está ligado a quê? A essa palavrinha aqui que está em negrito, ó, cultura. Tudo isso é cultura, gente. A nossa forma de nos alimentar, a nossa forma de falar, de praticar religião, a nossa forma de se vestir, de manter as relações sociais uns com os outros. Isso tudo é cultura. Então, cultura, gente, é algo muito amplo. É algo que somente o ser humano possui, gente. Cultura. Entendeu? Cultura. Gente, um ponto importante que o oitavo ano deve olhar também é na página 37. A gente tem aqui as 10 línguas mais faladas no mundo em 2022. A gente tem aqui o mandarim, a gente tem o espanhol, a gente tem o inglês, certo? Só o português, coitado, lá 3% da população do mundo que fala português, né? A língua mais falada no mundo é o que mesmo, gente? O mandarim. Onde é o mandarim? O mandarim é falado aonde mesmo, gente? Na China, né? Na China. A abrangência de uma língua é avaliada por sua difusão geográfica e pelo número de pessoas que a utilizam habitualmente. O inglês, o espanhol, o árabe, o português e o francês são línguas internacionais praticadas em vários países, enquanto o mandarim, falado na China, o russo, falado na Rússia, o hindi, falado na Índia, são faladas apenas em sua própria região. Entendeu? Então, olhando por esse ponto, examinando aqui essa escalazinha aqui, ó, a gente tem dois países que tem a língua mais falada no mundo. É o espanhol em segundo lugar e em primeiro lugar o mandarim, que é o chinês, né? Então observe bem isso aí, gente. Se isso aí cair na prova, você já está sabendo, né? Gente, para finalizar o ponto, né? Os pontos, né, que a gente está analisando, a gente tem esse daí, ó, que é a população e o espaço geográfico. Nos estudos de geografia, o termo população faz referência ao conjunto de pessoas que vivem em determinado local, como uma cidade, um país, um continente, etc. No mundo tem 7,8 bilhões de pessoas, certo? Cada país, gente, ele tem um número de habitantes. Cada país ele tem as regiões mais habitadas e menos habitadas. Nós temos aqui um mapa que mostra, gente, ó, habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais escurinho, mais pessoas moram naquele lugar. Gente, um país que é povoado, que é muito povoado, ele é mais escurinho. Um país que é menos povoado, ele é menos escurinho. Então, a gente olhando por esse princípio, a gente vendo aqui, ó, por exemplo, aqui, gente, mas está uma dificuldade aqui esse toque desse telefone. Ó, a gente vendo aqui na China, do Japão, a gente vendo aqui parte da Europa, aqui ó, onde fica Londres, onde fica Istambul, tudo são bem escurinhos, né? E aqui nos Estados Unidos, a gente vê aqui perto de Nova York, ó, só essa regiãozinha pouquinho aqui. E no Brasil, a gente vê muito aqui, ó, essa parte aqui do litoral brasileiro, provavelmente que é onde fica aqui as capitais do Nordeste, né? Sergipe, Alagoas, onde fica aqui, no caso, gente, desculpa, eu falei das capitais, né? Onde fica as capitais João Pessoa, Recife, Aracaju, Maceió, Salvador, são capitais pertinho uma da outra. Aqui embaixo, onde tem São Paulo, também são muito habitadas. São Paulo e Rio de Janeiro, ó, é bem escurinho. Então, as regiões onde tem mais pessoas. A parte maior do Brasil está mais clarinha, ó. Então, significa dizer que o Brasil não é um país muito povoado. O Brasil é um país extenso, ele é muito extenso. A população de um país, ela refere-se ao número total de habitantes que vivem em um determinado local. Os países têm um grande número de habitantes, são considerados populosos. Todo país que tem uma grande quantidade de habitantes, ele é considerado um país populoso. O Brasil, por exemplo, ele tem 203 milhões de habitantes, né? Aí nos dados de 2020, né, por aí, mais ou menos, 2018, mas dizem que já está mais de 215 milhões, né?
É o quinto país mais populoso do mundo, né? A população relativa, também chamada densidade demográfica, por sua vez, né, refere-se ao número de habitantes de uma região em relação ao tamanho da área, né? Então, assim, o Brasil é considerado um país populoso? Sim, o Brasil é um país populoso. Mas o Brasil é considerado um país bem povoado? Não, o Brasil não é um país povoado. O Brasil é um país pouco povoado, certo? Gente, eu espero que vocês tirem uma nota maravilhosa nessa prova, que todo mundo faça uma prova muito boa. A prova não está difícil. Eu espero que vocês passem, todo mundo passa, certo? E dá um likezinho aí, faz um comentáriozinho, se inscreve no canal para ajudar a gente, tá bom, meu irmão? Valeu!